Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer e espero por você. Paz do Senhor, meus irmãos da classe Abraão. Louvo a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aprendendo mais uma lição da EBD. Como já foi dito pelo nosso irmão Márcio, estaremos estudando a lição Jeremias, Esperança em Tempos de Crise. Esta lição foi estudada no ano de 2010, é o segundo trimestre. Se algum dos irmãos não tiver essa lição, entre em contato conosco, pois nós temos o arquivo em PDF, então conseguimos estar enviando por e-mail ou pelo WhatsApp. É uma maneira do irmão conseguir acompanhar o conteúdo. Amém? Hoje vamos estudar a lição número 2, os perigos do desvio espiritual. A verdade prática diz assim: não podemos compactuar com a apostasia. Ela tem de ser erradicada de entre o povo de Deus, para que não venhamos a perecer em nossos pecados. O que vem a ser apostasia? A definição provém do vocábulo grego apostasis, que significa afastamento. É o abandono consciente e premeditado da fé. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ainda em 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19, fala assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, meus irmãos, apostasia é naufragar na fé, né? Abandonar conscientemente a fé. O textuário ele encontra-se em Jeremias 2,13. Mas vamos voltar um pouquinho e ler o 11 e o 12. Diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. O 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Aí o 13 vai falar, que é o textual: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, meus irmãos, dentro dessa situação da apostasia, o que o profeta Jeremias foi escolhido, por Deus a repreender o povo de Israel, é justamente nessa questão do desvio espiritual. O povo, ele se desvia, Quando fala aqui no textuário, manancial de águas vivas e cisternas. Manancial nós sabemos que é o local onde a água se origina, Em Jeremias 17:13, vai falar assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então nós sabemos que o nosso Deus é fonte de água viva, é um manancial. E cisternas é um reservatório, que serve para captar água. Ele era muito usado para captar a água da chuva. Os povos faziam uso do cal, uma camada de cal, para evitar o vazamento. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, acontecia as rachaduras, os trincos, e a água se esvaía. Então por isso que aqui Deus
diz assim que o povo deixou o manancial e cavou cisternas rotas, ou seja, cisternas quebradas, cisternas rachadas, que não retinham as águas. Então o povo de Israel, ele entrou por esse caminho do desvio espiritual, apostatando-se, né, de uma maneira consciente. Eles, por tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel, eles se esquecem de Deus, do manancial, e começam o quê? Fazer uso de cisternas, né? Aqui no sentido do versículo, no sentido do quê? De ídolos. Então começou a se envolver com ídolos. Ou seja, em resumo, a cisterna, ela armazena, né? E o manancial produz água. Então, ou seja, o povo deixou de estar próximo à fonte que produz água, que produz a vida, que é o próprio Deus, para estar presos em paliativos, em ídolos, em cisternas, e cisternas rotas, que não retém água, que não tem vida, que não produz vida. Pelo contrário, muitas das vezes capta água que não é potável, né? Água que é usada para reuso, né? Então, assim, nota que o caminho que o povo de Israel entrou foi um caminho de desvio espiritual, ou seja, afastando-se do seu objetivo. Desviar é afastar do caminho, afastar do objetivo. Na introdução fala: do rei ao mais humilde dos súditos, o povo de Israel achavam-se todos indiferentes ao Eterno e à sua palavra. Essa palavra me chamou a atenção, indiferente, ou seja, não busca um relacionamento, né? Está totalmente afastado, é indiferente se faz presente ou se não faz presente, né? E para nós, meus irmãos, será que estamos incorrendo nesse mesmo erro, né? Então, o comentarista da lição, ele faz algumas perguntas. Estamos nós vivendo como se Deus não existisse? Não terá chegado o momento de buscarmos um avivamento real e abrangente? Então são algumas perguntas que temos que meditar, e elas têm resposta, né? Então cada um tem que fazer uma autoanálise de como está a nossa vida, né? Estamos nos alimentando na fonte, no manancial, e isso daí, nota que ela abre um leque, que é no sentido de facilidades. Por que o povo se afasta de Deus? Porque para se alimentar nessa fonte de água viva, também tem responsabilidades, não é de qualquer forma, né? Agora, do contrário, para você ter acesso aos ídolos, né, à falsa religião, as cisternas, no caso, o ímpio, ele serve a deuses que têm olhos, mas não ouvem, têm ouvidos, mas têm olhos, mas não enxergam, né? Tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Ou seja, quando fala que são cisternas rotas, no sentido do quê? Que da mesma maneira que a camada de cal falhava, né, e a água toda se esvaía, esses ídolos, esses falsos deuses também falham, do contrário do nosso Deus, que está no controle de tudo, né, que é uma fonte inesgotável de água viva e nunca falha, né? Ela tem vida, e vida com abundância para aqueles que o servem com fidelidade. O profeta repreendeu a apostasia que, irradiando-se de Jerusalém, contaminou a todos os filhos de Israel que viviam em Judá. Esta palavra aqui também me chama a atenção, contaminou. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, do vírus, e ninguém quer ser contaminado, né? Então, a todo momento se higieniza as mãos, né, as roupas. E como está a nossa vida espiritual? Será que nós estamos tendo esse mesmo cuidado de nos higienizarmos espiritualmente falando em todos os momentos,
né? Para não deixar entrar nada, nenhum um pecado que nos leva, que nos afasta da presença de Deus, que nos leva para longe de Deus. Então note que a apostasia, ela contamina. Uma pessoa que é apóstata, ele não quer ficar sozinho, ele quer sempre levar, né, um grupo com ele. Não foi assim com Lúcifer? Né? Lúcifer, no momento que se apostatou no céu, que se desviou, ele levou 1/3 dos anjos. Né? Então nota que é uma situação de reflexão. Né? Esse momento que nós estamos atravessando, não estamos podendo ir nos cultos, mas como está a nossa vida espiritual? Né? Estamos nos alimentando na fonte? Muitas das vezes também, até mesmo para dar uma aula, para pregar a palavra, né? Estamos buscando na verdadeira fonte a inspiração, né? Ou estamos indo nas cisternas da internet. Nota que é uma situação que abre, né, uma situação, e não que seja errado ir na internet, mas a internet não pode ser a fonte principal, ela é uma fonte complementar, né? Mas a fonte principal é o nosso Deus, né? Então não podemos nós não sabemos, muitas das vezes essas fontes da internet, essas cisternas da internet, é um apóstata que está ali, né, com um falso ensino, e se nós não tomarmos cuidado, nós estamos ali, nos alimentando dessa fonte. Mas que o Senhor venha nos guardar, né, que possamos permanecermos na fonte, no manancial que é Deus. Amém? Falamos da apostasia. Nota que a apostasia de Israel, ela consistia, de um lado, no abandono do único e verdadeiro Deus, e de outro lado, o apego aos ídolos e aos costumes dos povos vizinhos. Então nota, meus irmãos, que é uma situação de que ou se aproxima de Deus, ou se afasta de Deus, e automaticamente vai se aproximar, vai se apegar a ídolos, a costumes pagãos, a costumes que Deus não aprova, né? Então, está falando aqui, apego aos ídolos, costumes, né? Fala apostasia, não tem como falar de apostasia e não falar de falsos profetas, mensagem sem Jesus, né? Sem o verdadeiro evangelho. Então que nós possamos estar atentos, né? O que Jeremias estava alertando o povo era no sentido de arrependimento, né? Era no sentido de repreender uma rebelião, porque o povo de Deus estava se esquecendo, estava indiferente e se apegando a ídolos, né? da vizinhança, dos povos. Então que nós possamos estar atentos, né? Aonde estamos nos alimentando. Tópico 2 diz assim: um brado contra a apostasia. Deus convocou Jeremias a fim de que bradasse contra a rebeldia da casa de Judá. A ordem do Senhor era mais do que explícita: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Jeremias 2, versos 1 e 2. O profeta Jeremias haveria de falar em nome do Senhor. Meus irmãos, Israel deveria reconhecer que Jeremias era um autêntico mensageiro do Senhor. Ele deveria reconhecer que Jeremias estava pregando a palavra de Deus. E aí o comentarista ele deixa aqui mais 2 questões. Como temos pregado a palavra de Deus? Em nosso nome ou no nome do Senhor? É uma palavra também, 2 questões a ser refletidas, né? Estamos sendo autênticos no momento de bradar contra o pecado, de bradar contra a apostasia, de pregar a palavra do Senhor? Muitas das vezes vemos
mensagens no modo geral, né? Eu falo politicamente correta, que é uma maneira do que não é o povo que se adequa, que se amolda à palavra, mas a palavra vem se amoldar ao povo, ou seja, de uma forma em que não há mudança. O povo não precisa de arrependimento, o povo não precisa de mudança, de conversão, né? Ele permanece da maneira que está, e a palavra ela é pregada de uma forma que vai ajustar as necessidades do povo. Acaba sendo muitas das vezes um ego massageado, né? Mas que nós possamos assumir a nossa posição, meus irmãos, como homens de Deus, e ser autêntico. Autenticidade fala de verdadeira, fala de palavra genuína, né? Infelizmente, nós vemos alguns por interesses, né? Não pregando mais o verdadeiro evangelho, né? Eu já ouvi alguns pregadores falando que não são convidados mais para congressos, porque chega no congresso e prega a palavra de Deus e, entre aspas, estraga, vamos dizer assim, o congresso. Por quê? Porque prega a palavra, e aí quando prega a palavra machuca, né? Prega a palavra, ela causa o quê? Mudança. E é essa palavra que Deus espera que nós pregamos, né? Que nós anunciamos. Nós temos que anunciar o quê? É o arrependimento, né? Que é o arrependimento que causa mudança, é o arrependimento que livra o povo do inferno, né? Nota que aqui Jeremias estava pregando o arrependimento para o povo não sofrer com os açoites da Babilônia, né? Porque Deus estava já anunciando que se o povo não se arrependesse, viria momentos de aflição, e o povo não se arrependia. E não é assim nos dias atuais, né? Nós temos que pregar, anunciar a tragédia que ronda a humanidade se ela não se aproximar de Deus. Que tragédia é essa? É o inferno, né? Então nós devemos ser homens autênticos, né? Mesmo que doa, né, no ouvinte, mas que essa dor, vamos colocar assim, seja acalentada, seja aliviada pela presença do Espírito Santo, na presença daquela pessoa, transformando aquela vida e tirando do caminho do inferno. Amém, meus irmãos? O tópico 3 fala: em que consistia a apostasia de Israel? Nota que nos 3 subtópicos é uma situação de agravamento, né? Ela é cumulativa, as fases que o povo vai vivenciando, e ela vai somente afundando ainda mais o povo. O primeiro subtópico ele fala aqui, o afastamento de Jeová. Então, os filhos de Israel, eles se afastaram de Deus, apegando-se aos ídolos das nações vizinhas. O segundo subtópico fala, esquecendo de Jeová. Os filhos de Israel não mais perguntavam por Jeová. Em Jeremias 2:8 fala assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Ou seja, os sacerdotes não estavam indiferentes, eles não se aperceberam que Deus já não estava mais no meio do povo, e ainda assim o povo não perguntava, o povo se esqueceu completamente da presença de Deus e se afastou, se esqueceu, e aí vem o terceiro, e começou a desprezar as coisas divinas. Então, os filhos de Israel trocaram a glória de Deus pelos ídolos vãos. Quantos de nós não estamos a trocar a simplicidade do Evangelho por teologias e modismos abomináveis que só trazem confusão e miséria espiritual? É o comentário do autor da lição, né? Então, nota que Israel, ele se afastou, se esqueceu e começou a desprezar as coisas divinas, né?
E trazendo para os nossos dias atuais, se nós não tomarmos cuidado, principalmente nesse momento que estamos atravessando, nós não podemos cair, né, no perigo do afastamento das coisas de Deus, né? Não estamos conseguindo ir à igreja, mas nós somos igreja. Então nós temos que, dia após dia, estarmos nos alimentando da presença de Deus. Não podemos deixar o afastamento bater a nossa porta, porque nota que do afastamento entra o esquecimento e por fim o desprezo. Ou seja, olha o caminho da apostasia: afasta, esquece e despreza. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus. E aqui o comentarista ele fala: quantos de nós estamos a trocar a simplicidade do Evangelho por teologias e modismos? Meus irmãos, o Evangelho é simples, né? O Evangelho é simples. Então, muitas das vezes, são teologias, são esses modismos que muitas das vezes para ajustar a palavra de Deus ao homem, que complica o Evangelho, né? E aí gera novas verdades aí no caso entre aspas, né? Que são teorias, né? Teologias que em vez de nos aproximarmos de Deus, afasta o homem de Deus, né? Coloca o homem no centro, né? Afastando a palavra de Deus. O Evangelho é Cristo no centro, e o que nós temos visto muitas das vezes é o homem no centro. Então, mas que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus, nos afastando, né, do esfriamento, do desvio espiritual. Concluindo, meus irmãos, os filhos de Judá caíram na apostasia, desviaram-se do Senhor, correndo atrás de coisas efêmeras, ou seja, passageiras, né, corruptíveis. Zelemos pela sã doutrina, e que nada nos desvie de nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve virá Ele buscar a sua igreja. Se não estivermos preparados, como subsistiremos nesse grande dia? Meus irmãos, a apostasia, este acontecimento que foi combatido, que foi repreendido por Jeremias há muitos anos atrás, este acontecimento que foi comentado em 2010 é tão atual quanto agora, ou seja, em 2020, né? Está aí no nosso meio. E nota que esse acontecimento ele é uma prévia, é um prenúncio, do arrebatamento da igreja. Nota que fala 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, meus irmãos, antes que venha a apostasia, né, irá se manifestar o homem do pecado, é o anticristo. Ou seja, estamos vivendo num momento, numa situação em que o anticristo irá se manifestar num momento igual para pior a esse, né? Ou seja, um momento, é um cenário ideal para o anticristo se manifestar. O mundo está em caos, né? Então, ou seja, é um cenário que o homem está caminhando dia após dia para a apostasia, né? E esperando esse líder, né? Mas nós possamos o quê? Permanecermos ligados no Senhor, né? Olha o que diz Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, despertar do sono, nós dormimos, né, todos os dias e pela manhã nós despertamos desse sono, né? Então, ou seja, o que traz para nós dia após dia, né? O despertar tem que ser diário. Nós não podemos ficar dormindo, cochilando, né, desatentos, mas que nós possamos estar o quê? Sempre alertas, né? Cuidando, né, para que não nos engane com falsas doutrinas, falsas palavras, né? Como iremos estar alerta, né, para a apostasia? Como estaremos alerta para não nos afastarmos, não nos esquecermos e não desprezarmos as coisas divinas, as coisas de Deus? Provérbios 4:23, para concluir. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ligando com o nosso texto áureo, o que se deve guardar é o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus irmãos, que o nosso coração esteja na presença do manancial de água viva. Se o nosso coração estiver buscando na fonte certa, que é o nosso Deus, né? Se o nosso coração estiver se alimentando dessa água viva, ou seja, as saídas, né, do nosso coração vai gerar vida, né? Então que nós possamos nos afastarmos, estarmos alertas para não cairmos nos enganos, nas cisternas, nos disfarces do inimigo, né? Mas que nós possamos estar firme no manancial de Deus, buscando sempre a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que os irmãos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos.